Você pode estar tomando hoje, sem saber, o alimento número 1 responsável por danificar os seus rins e causar proteinúria silenciosa. O que parece inofensivo e até saudável pode estar sabotando sua saúde pouco a pouco todos os dias. Muita gente já sente os efeitos no corpo, como inchaço, cansaço extremo e pressão alta, mas nem imagina que a causa está no prato, ou pior, no copo. Já parou para pensar que algo tão comum na sua rotina pode estar acelerando o caminho para uma insuficiência renal? Neste vídeo, vamos revelar qual é esse alimento traiçoeiro, explicar como ele age nos seus rins e, principalmente, mostrar o que você pode fazer para se proteger. Fique até o final, porque entender isso pode ser a chave para evitar uma doença grave antes que ela comece. Já sentiu algum sintoma estranho e não sabia de onde vinha? Então esse vídeo é para você. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. E nos diga nos comentários de que lugar do mundo você nos assiste. Adoraríamos saber. 9 alimentos que causam proteinúria e insuficiência renal. Número 1. Carnes vermelhas. Imagine o seguinte. Cada vez que alguém coloca um pedaço suculento de carne vermelha no prato, o corpo até sorri por causa do sabor. Mas os rins? Esses entram em alerta vermelho. O consumo exagerado desse tipo de carne, especialmente em grelhados, churrascos ou bifes do dia a dia, pode ser um veneno disfarçado. Ela eleva a pressão dentro dos glomérulos, que são os filtros dos rins, como se uma represa estivesse prestes a estourar. Isso desgasta a membrana filtrante, cria microfissuras e, a longo prazo, pode levar à proteinúria, um indicativo claro de que os rins estão cedendo. É como dirigir com o pé no acelerador o tempo todo. Uma hora o motor esquenta demais e funde. Pessoas com histórico de pressão alta ou diabetes precisam ter ainda mais cuidado. Alternativas? Tente variar com lentilhas, cogumelos salteados ou mesmo peixes magros, que além de leves, são um carinho para os rins. Vale lembrar que até o excesso do que é gostoso cobra um preço alto quando se ignora os sinais do corpo. E não se trata apenas da proteína em si, mas também das toxinas produzidas durante o cozimento em altas temperaturas. Essas substâncias, como as aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são inflamatórias e contribuem para o estresse oxidativo nos rins. Além disso, a digestão de carnes vermelhas gera subprodutos como o ácido úrico, que em excesso favorece cálculos renais. O consumo frequente ainda está relacionado ao aumento de creatinina no sangue, um marcador de sobrecarga renal. Por isso, é fundamental reavaliar a frequência com que esse alimento aparece no prato. Comer carne vermelha de vez em quando, em porções moderadas e bem preparadas, pode ser uma alternativa mais segura para preservar sua saúde renal a longo prazo. Número 2. Embutidos e carnes processadas. Sabe aquele sanduíche prático com presunto, salsicha ou salame que parece a salvação na correria? Pois é, ele pode estar envenenando os rins sem que você perceba. Embutidos e carnes processadas são uma verdadeira bomba de aditivos, sódio e fosfatos. 3 ingredientes que, em excesso, sobrecarregam o organismo e sufocam os filtros renais. O rim precisa trabalhar como um operário dobrando turno para dar conta de eliminar tanta toxina. Com o tempo, isso se transforma em lesões silenciosas que deixam escapar proteínas pela urina. Uma boa alternativa é preparar patês naturais com grão de bico ou pasta de tofu com ervas, que são nutritivos e leves. Pode até parecer exagero, mas reduzir o consumo desses facilitadores de sabor pode evitar dores de cabeça e de rins no futuro. Vale o esforço, principalmente quando a saúde silenciosa começa a gritar em exames laboratoriais. Além disso, esses produtos costumam conter nitratos e nitritos, que são conservantes associados a processos inflamatórios crônicos e até a alguns tipos de câncer. Muitos embutidos ainda possuem corantes e realçadores de sabor artificiais, que exigem uma filtragem intensa pelos rins, acelerando o desgaste desses órgãos tão delicados. A combinação de excesso de sal e conservantes também contribui para a retenção de líquidos e aumento da pressão arterial.
2 fatores de risco para a doença renal crônica. Outro ponto crítico é o consumo habitual. O que é eventual para alguns se torna diário para outros. Por isso, vale olhar com mais atenção os rótulos e priorizar alimentos naturais, preparados em casa. Com criatividade e informação, é possível substituir esses vilões por opções saudáveis e saborosas. Número 3. Bebidas alcoólicas. Tomar uma cervejinha no fim do expediente ou aquele vinho no jantar parece inofensivo, certo? Mas para os rins, o álcool é como um incêndio que consome a hidratação do corpo e deixa os filtros renais à beira do colapso. O efeito diurético do álcool expulsa mais água do que deveria, o que pode levar a uma desidratação crônica, e isso é um golpe direto nas nefronas, as unidades filtrantes dos rins. Além disso, o álcool aumenta a pressão nos vasos renais, favorecendo o surgimento da proteinúria. É como usar uma esponja já seca e esperar que ela absorva mais água. Simplesmente não funciona. Se a ideia é relaxar, por que não investir em infusões calmantes como camomila com maracujá ou um suco natural de melancia gelada? Eles refrescam e ainda cuidam dos rins, ao contrário dos drinks que parecem inocentes, mas escondem um rastro de estrago. E o problema não está apenas na quantidade, mas na constância. O consumo regular, ainda que moderado, afeta a função renal de forma cumulativa, aumentando os níveis de ácido úrico e contribuindo para a formação de pedras nos rins. O fígado também entra nessa equação, já que a sobrecarga hepática causada pelo álcool interfere no metabolismo de toxinas que, em última instância, recaem sobre os rins. Além disso, bebidas alcoólicas açucaradas, como drinks prontos e coquetéis industrializados, combinam o pior dos dois mundos: álcool e alto teor glicêmico. Portanto, repensar o hábito de um copinho por dia pode ser um passo inteligente para preservar sua saúde renal. Afinal, quando o organismo perde sua capacidade de eliminar toxinas, os sinais não demoram a aparecer. Número 4. Pão branco e farinhas refinadas. O pão quentinho da padaria, o bolinho da tarde, a torradinha no café. Todos esses itens têm algo em comum: farinha branca. E apesar do conforto que trazem, são inimigos silenciosos dos rins. Esses carboidratos de rápida absorção elevam a glicose no sangue como um foguete, provocando uma hiperfiltração glomerular. Ou seja, os rins trabalham num ritmo acelerado e descontrolado. Isso danifica sua estrutura interna, como se os filtros ficassem desgastados por uso excessivo. Quando isso acontece com frequência, a proteinúria surge como um pedido de socorro. Substituir por pães integrais de verdade, tapioca com sementes ou panquecas de aveia pode mudar o jogo. Parece detalhe, mas trocar a farinha refinada por opções com fibras é como dar uma folga merecida para os rins, sem perder o sabor da vida. Outro ponto importante é que alimentos feitos com farinha refinada geralmente vêm acompanhados de grandes quantidades de açúcar, gordura hidrogenada e aditivos químicos, criando um combo destrutivo para o sistema metabólico. Essa combinação eleva a resistência à insulina, um fator crítico para quem já convive com diabetes, uma das principais causas de insuficiência renal. Além disso, a falta de fibras nesses alimentos compromete a saúde intestinal, o que, por incrível que pareça, também impacta os rins, já que um intestino inflamado libera toxinas na corrente sanguínea. Ao fazer escolhas mais naturais, ricas em fibras e nutrientes reais, você não apenas protege seus rins, como melhora sua energia, disposição e bem-estar geral. Comer com consciência é um gesto de autocuidado silencioso, mas poderoso. Número 5. Molhos industrializados. Maionese, ketchup, mostarda. 3 figurinhas carimbadas na mesa de muita gente. Mas por trás da praticidade, eles carregam doses generosas de sódio, açúcares e fosfatos. É como se cada colher fosse um convite para o rim trabalhar dobrado. Esses molhos não só contribuem para a retenção de líquidos e pressão alta, como ainda intoxicam lentamente os filtros renais. Imagine seu rim tentando processar tudo isso diariamente. Chega uma hora em que ele não dá conta e o resultado aparece em forma de proteinúria. Que tal trocar esses molhos por pastinhas caseiras de abacate, iogurte temperado ou um vinagrete rústico com azeite e ervas?
Pequenas mudanças assim transformam a alimentação sem deixar o sabor de lado. E o melhor, aliviam os rins como um feriado prolongado depois de meses sem descanso. O perigo dos molhos prontos vai além do sabor artificial. Eles contêm estabilizantes e conservantes que demandam muito esforço do sistema excretor para serem eliminados. Um exemplo é o glutamato monossódico, um realçador de sabor muito comum que pode desencadear reações inflamatórias e prejudicar a função renal ao longo do tempo. Além disso, seu consumo frequente pode alterar o equilíbrio ácido-base do corpo, forçando os rins a compensar constantemente. Essa sobrecarga gera fadiga nos glomérulos e favorece o acúmulo de resíduos nitrogenados no sangue. Substituir esses produtos por temperos naturais também fortalece o paladar e a conexão com o alimento. Uma refeição simples, com ingredientes reais, pode ser mais rica e curativa do que qualquer mistura pronta de supermercado. Número 6. Queijos curados ou processados. Sabe aquele queijo amarelinho e saboroso que derrete no pão ou gratina o macarrão? Pois é, ele pode ser o vilão por trás da sobrecarga dos seus rins. Queijos curados e industrializados contêm altos níveis de gordura saturada, sódio e fosfatos. Uma tríade perigosa para quem quer preservar a saúde renal. Ao serem consumidos em excesso, esses queijos contribuem para o enrijecimento dos vasos renais e o acúmulo de toxinas que ferem os glomérulos. A longo prazo, a proteinúria se instala como um sinal de que os filtros já não funcionam bem. Uma boa ideia é explorar alternativas como queijos frescos, tofu defumado ou pastas vegetais cremosas. Além de mais leves, essas opções não deixam aquele rastro inflamatório que os queijos curados espalham pelo organismo. É a diferença entre alimentar-se com sabedoria ou apenas com costume. Também vale lembrar que esses queijos costumam conter corantes artificiais, como o anato, e aditivos químicos que tornam o processo de digestão mais lento e tóxico para quem já tem alguma predisposição renal. O excesso de sódio não só prejudica os rins, como também desregula o sistema cardiovascular, criando um ciclo perigoso de pressão alta e perda de função renal. Além disso, muitos queijos processados passam por maturações longas e fermentações que alteram sua estrutura, tornando-os mais agressivos ao sistema digestivo e excretor. O paladar pode até demorar a se adaptar às versões mais leves, mas o corpo agradece em pouco tempo. Quando os rins trabalham em paz, todo o organismo sente os benefícios, da pele à disposição diária. Número 7. Alimentos fritos em óleo. A fritura tem um magnetismo difícil de ignorar, crocante, dourada, cheia de sabor. Mas por trás da crocância, mora um perigo inflamável. Mesmo um alimento saudável, quando mergulhado no óleo quente, se transforma em um agente inflamatório que afeta o corpo inteiro, inclusive os rins. Os compostos tóxicos formados durante a fritura entram na corrente sanguínea como invasores, exigindo esforço extra dos rins para eliminá-los. E é aí que as lesões começam a se formar. O resultado? Proteinúria, perda de função renal e um caminho silencioso rumo à insuficiência. Em vez de fritar, que tal assar ou grelhar com um fio de azeite e ervas aromáticas? Além de preservar o sabor, essa escolha reduz drasticamente a carga tóxica sobre os rins. Cozinhar bem não é abrir mão do prazer, é escolher um prazer que não machuca. Outro problema é que muitos óleos usados na fritura são reutilizados diversas vezes, o que gera substâncias cancerígenas e pró-inflamatórias como a acroleína e os radicais livres. Essas toxinas aumentam a permeabilidade dos vasos e desencadeiam respostas inflamatórias sistêmicas, prejudicando não só os rins, mas também o fígado e o coração. Para quem já sofre de hipertensão ou diabetes, a combinação de gordura trans, sódio e inflamação é um verdadeiro gatilho para agravamento da função renal. O hábito de comer alimentos fritos regularmente cria uma sobrecarga contínua que os rins, aos poucos, deixam de suportar. Priorizar métodos mais saudáveis de preparo é uma forma de dar longevidade não só ao paladar, mas à saúde como... Número 8. Alimentos com alta frutose. Frutose soa como algo natural, saudável, né? Mas quando falamos de frutose industrial, como a presente em xaropes de milho,
bolos prontos e sucos artificiais, a conversa muda. Esse tipo de açúcar, quando consumido em excesso, eleva o ácido úrico e bagunça o metabolismo, gerando resistência à insulina. O que isso tem a ver com os rins? Tudo. Porque o ácido úrico em excesso inflama os tecidos renais e compromete a filtração. Resultado: lá vem a proteinúria mais uma vez. Uma dica prática é observar os rótulos. Se vir xarope de milho ou frutose concentrada, melhor deixar na prateleira. E que tal substituir aquele suco artificial por uma limonada com hortelã ou uma água saborizada natural? Mais refrescante, mais saudável e muito mais amigo dos seus rins. O impacto da frutose refinada não para por aí. Ela também contribui para o acúmulo de gordura visceral, que afeta diretamente os processos hormonais e inflamatórios do corpo. Isso gera uma cascata de reações que sobrecarregam os rins, principalmente quando associada à ingestão de alimentos ultraprocessados. Em crianças e adolescentes, o consumo elevado de frutose está relacionado ao surgimento precoce de disfunções renais. Além disso, a frutose processada impede a ação de enzimas antioxidantes naturais, deixando os rins vulneráveis ao estresse oxidativo. Optar por frutas inteiras, que contêm fibras, vitaminas e água, é uma forma inteligente de satisfazer o paladar doce sem prejudicar os filtros do corpo. Lembre-se, o excesso de doçura artificial cobra um preço silencioso, mas Número 9. Excesso de sódio, sal. Se há um inimigo clássico dos rins, o nome dele é sal. Ou melhor, o excesso dele. O sal está por todo lado, desde o pacotinho de salgadinho até no pão francês da padaria. Consumido em grandes quantidades, ele promove retenção de líquidos, aumenta a pressão arterial e castiga os vasos renais. Isso leva a uma hipertensão renal sustentada, que corrói os filtros dos rins como água que fura pedra. Quando os glomérulos não aguentam mais, a proteinúria aparece como o primeiro grito de socorro. Quer um truque prático? Use mais ervas frescas, limão, cúrcuma ou páprica para temperar as refeições. E aos poucos, vá reduzindo o sal do preparo até que o paladar se readapte. É como reaprender a comer e dar aos rins a chance de respirar aliviados. Além dos efeitos diretos sobre a pressão e os vasos, o excesso de sódio também desregula o equilíbrio eletrolítico do corpo, alterando os níveis de potássio, cálcio e magnésio. Isso sobrecarrega ainda mais os rins, que precisam corrigir esse desequilíbrio constantemente. Alimentos industrializados, mesmo os doces, frequentemente escondem quantidades elevadas de sódio em sua composição. É por isso que ler os rótulos se torna um hábito essencial para quem quer proteger os rins. Outra dica valiosa é usar sal marinho ou sal de ervas naturais em pequenas quantidades. Eles têm sabor mais intenso e podem ser usados com parcimônia. Lembre-se, reduzir o sal não é perder sabor, é recuperar a sensibilidade do paladar e conquistar mais saúde com escolhas simples e conscientes. Tudo que entra pela boca tem poder, ou de curar ou de destruir silenciosamente. A saúde dos rins, embora silenciosa, dá sinais bem claros quando algo não vai bem. Rever os hábitos alimentares não é frescura, é inteligência de quem quer viver bem. Trocar o embutido pelo natural, reduzir o sal e dizer não aos industrializados são atos de amor próprio. E não se trata de viver com medo, mas com consciência. Comer bem é uma forma de liberdade. Quando se escolhe alimentos mais simples, naturais, equilibrados, dá-se aos rins uma trégua necessária. Uma saúde renal sólida começa no prato, passa pelo copo e se reflete no exame de urina. Vale a pena começar hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou deixando 2 vídeos na tela que tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.